Isso aí, galera do segundo ano. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui e dando continuidade ao vídeo da semana passada, tá? Que nós falávamos justamente sobre pontos importantes até chegar ao processo da independência do Brasil, tá? Principalmente no que se refere a todo esse processo em que vivia a toda a América Latina e a América Central, essa euforia toda por causa do processo de independência dos Estados Unidos, que foi importante e automaticamente ajudou todas as outras nações a se libertarem aí, tá? Bom, uma coisa importante a destacar, tá? É que se nós olharmos ao nosso livro, que é um trabalho que eu vou pedir para vocês realizarem, tá? Sobre as rebeliões do Brasil. Antes da vinda da família real ao Brasil, já se tinham rebeliões. Então, isso significava que a família real e Dom Pedro, que iria assumir o trono ali, e iriam nesse exato momento herdar justamente essas dívidas aí, né? Essa grande dívida aí. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, tá bom? Bom, então vamos tentar entender esses grandes processos a partir de agora, tá? Primeiro ponto, né? Entre os anos de 1821 até o ano de 1822, Dom Pedro, né, ocupou um cargo de príncipe regente do Brasil, tá? Lembrando aí, príncipe regente do Brasil, tá bom? Mesmo durante um breve período de tempo, o governo provisório de Dom Pedro foi marcado por um conjunto de transformações bastante intensas. Na época, seu pai, né, o Dom João, né, ele havia deixado o governo justamente em suas mãos ali naquele momento, né? Só que essa é a grande questão. O Brasil, nesse exato momento, já encontrava-se numa situação delicada. Isso por causa das antigas rebeliões que o Brasil ali já estava atravessando, tá bom? Então a gente tem que entender que Dom Pedro, nesse exato momento, a grande realidade é que Dom Pedro ainda ele não é experiente para isso, mas justamente a experiência vai se fazer no seu dia a dia, tá bom? E é o que acontece a partir daí. Dom Pedro I era um cara muito boêmio, né? Quem tem acompanhado essa novela aí da emissora X sabe que ele era um cara muito boêmio, né? Mas era um cara centralizado, era um cara centrado quando se falava de política, né? Ele tinha um olhar interessante, tá bom? Bom, é, uma coisa interessante nisso tudo aí, tá? É que Dom Pedro, né? Ele demitiu todos os portugueses que haviam que faziam parte ali do Conselho de Ministro e ele formou um novo conselho formado somente por brasileiros, né? Em maio de 1822, os ministros brasileiros instituíram o chamado Cumpra-se. De acordo com tal medida, qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser cumprida com aprovação prévia do príncipe regente, reforçando o apoio a Dom Pedro I. Bom, falar desse episódio é interessante porque, na grande realidade, Portugal não gostou muito disso, tá? Quando Dom Pedro, tá, ele tirou todos os ministros, ele acabou com um conselho de ministros que era totalmente leal e ligado justamente à coroa portuguesa. É óbvio que Portugal não gostou nada disso, tá? Isso ficou já começou a situação já não começou boa a partir daí, né? Mas o que Dom Pedro ele queria aliados, ele queria pessoas que ele pudesse contar, que vivessem ali naquele exato momento. Então, a primeira coisa que acontece é que Dom Pedro realmente ele escolheu os seus ministros, ele escolheu os seus secretários ali, que realmente iriam ajudá-lo nesse processo de separação de Portugal e Brasil. Então, quer dizer,
realmente foi uma jogada muito interessante, mas que Portugal não ficou nada satisfeito, Portugal não ficou. Bom, em julho de 1822, Dom Pedro resolveu compor o quê? Uma Assembleia Constituinte que deveria formar um conjunto de leis, que eram leis básicas ali, tá? Que deveria ser em todo o território nacional. Bom, essa medida, né, essa ação, né, ela mostrava, né, todo o interesse, tá, ali, todo o interesse entre Brasil e Portugal, né? Quais eram os interesses estavam ali naquela carta, então estava bem nítido ali, tá? Em agosto, o governo português enviou um novo decreto anulando as decisões tomadas pelo príncipe regente. Então, olha só, lembra que eu falei anteriormente? Anteriormente, Dom Pedro ele já tinha demitido todos os portugueses, isso não deixou nada satisfeito, tá? E a partir daí, o que Portugal resolve fazer? Portugal resolve justamente enviar um novo decreto. Nesse decreto, praticamente, grande parte das decisões tomadas por Dom Pedro estavam praticamente anuladas. Significava o que naquele momento? Significava que Dom Pedro não era nada, se parar para analisar. Como é que você se sentiria ali como príncipe regente sabendo que você não mandaria? Então, quer dizer, essa carta estremeceu muito Dom Pedro, tá? Então ficou numa situação muito ruim porque ele tinha que mostrar liderança, ele tinha que mostrar capacidade justamente de liderança e superação. Então, a primeira coisa é saber realmente o que Dom Pedro iria fazer a partir de agora, né? Naquele exato momento ele fica desorientado, tá? Isso é óbvio, principalmente que esta carta, este documento, exigia justamente o seu retorno, né? E peraí, calma aí, se eu voltar para lá, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o Brasil? A gente sabe qual era a proposta. A proposta, justamente, é que Portugal tinha projetos para o Brasil. E quais eram os projetos? O Brasil era uma colônia, portanto, ela deveria permanecer uma colônia. Colônia serve para servir, é apenas isso. Essa era a grande análise que Portugal tinha nesse exato momento sobre o Brasil. E Dom Pedro fica desorientado, mas Dom Pedro, ao mesmo tempo dessa grande pressão de Portugal, Dom Pedro ele escuta os seus secretários, ele escuta seus ministros e ele dá voz à razão. E isso é algo muito importante a partir daí. Então, as decisões do Brasil, a partir daí, essas grandes decisões do Brasil, essas futuras decisões que o Brasil vai ter, né, vão começar a partir dessa grande análise que Dom Pedro vai fazer. Então, Dom Pedro ele vai encarar isso como algo positivo, tá? E nós sabemos justamente o que Dom Pedro vai fazer, tá? Dom Pedro ele vai dizer não, tá? Não vou. Esse ficou chamado aí o dia do fico, né? Dom Pedro recebeu uma lista com várias assinaturas, né? 8.000 pessoas. Você vai falar, nossa, Leandro, 8.000 pessoas são poucas pessoas, né? Se a gente parar para analisar, num país como o Brasil, naquele momento, onde grande parte era de uma população escravatória, em que não tinha acesso à educação, tá? Não sabia ler e escrever, o número de assinaturas realmente era o suficiente, né? Então, vamos fazer essa grande análise ali, né? Então, uma assinatura com cerca de 8.000 pessoas pedindo que ele permanecesse no país, tá? Então, dia 9 de janeiro de 1822, apoiado pelas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Dom Pedro decidiu permanecer, né? Bom, então, justamente é aquela grande pergunta. E Portugal?
Portugal, mais uma vez, não está nada satisfeito com essa situação. Mais uma vez, Dom Pedro se mostrou uma grande liderança. E Dom Pedro ele dizia, se é para o bem da nação, e realmente essa era a grande visão, porque ele sabia qual era o papel dele, o que ele ia fazer do outro lado, se era para o bem da nação, ele dizia, eu vou combater os meus inimigos, vou combater as rebeliões que acontecem, tenho muito trabalho para fazer, vou dialogar com várias províncias, o processo de independência do Brasil, ele vai depender da capacidade que Dom Pedro vai ter de articular, e nisso Dom Pedro ele era muito bom, né? Então Dom Pedro ele vai articular muito bem, então Dom Pedro justamente vai a província mais importante ali é São Paulo, né? Então a gente sabe muito bem que Dom Pedro ele precisa justamente desse grande apoio. Então Dom Pedro ele tem demonstrado o que Dom Pedro queria ali era mostrar realmente liderança, né? Ele queria mostrar liderança e queria mostrar que tinha capacidade justamente de ficar no Brasil e enfrentar tudo aquilo que deveria enfrentar. Né? E vocês estão notando a partir de agora, né, meus filhos, que o processo de independência do Brasil é muito diferente do processo de independência dos Estados Unidos, né? O processo de independência dos Estados Unidos, vocês viram que foi justamente numa guerra civil mesmo, né? De sangue. Aqui nós não tivemos o que tivemos lá, mas o nosso processo de independência ele foi muito mais o jeitinho brasileiro, o jogo de cintura e as articulações, né? O nosso processo de independência ele foi baseado nesses critérios ali. Bom, e vamos tentar entender alguns pontos aí, né? O que nós temos antes do processo de independência? Então vamos analisar, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar é que cai muito em prova, galera. Presta atenção que isso daí cai muito em prova, tá? Então vamos prestar atenção aí, cai muito em concurso. Bom, primeiro que o processo de independência no Brasil ele começa a partir de 1808. Bom, se você olhar no livro de vocês, vocês vão ver que antes de 1808 o Brasil ele já sofria algumas rebeliões. E lembrando que vocês vão fazer um trabalho sobre essas rebeliões, tá? E a partir daí o processo de independência do Brasil ele começa em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, tá? Que todo mundo já sabe, né? Tá aí no visor da tela de vocês. O motivo justamente era Napoleão. Napoleão queria aumentar o seu campo ali econômico, político, né? E ele via todo mundo como uma ameaça, né? Então Napoleão realmente era uma grande ameaça, era uma ameaça real, né? Então a família real só tinha uma alternativa, né? Vinha ao Brasil, estar aqui no Brasil. O Brasil era o único país naquele momento que poderia acolher a família real. Então, quer dizer, foi uma jogada muito interessante. Lembrando que o Brasil é o único país do mundo onde o rei vem morar numa colônia. Tá? Isso é uma novidade, isso nunca aconteceu na história, né? O rei sair da sua terra, da metrópole, para morar numa colônia e residir aqui. Bom, então nós sabemos justamente disso. E Napoleão ele utilizou todos os recursos possíveis, né, contra a coroa britânica e justamente contra todos os seus inimigos aí. Tá bom? Vocês já estudaram isso, vocês já viram isso, eu não preciso ficar voltando a este assunto falando sobre a Revolução Francesa ou falando sobre Napoleão, tá bom? Mas que nesse exato momento a vinda da família real ao Brasil, né, o motivo e a razão é justamente Napoleão. Bom, e as causas da independência do Brasil era a grande vontade, né, da elite política brasileira, né, de conquistar a autonomia política, né? Então você tem a primeira coisa é isso, né? É a grande vontade dos políticos aqui de ter autonomia política, né, de poder criar justamente legislação que possam ser a seu favor, tá? Justamente para você você tinha que parar nesse exato momento de ficar esperando Portugal decidir o futuro, né? Aqui a elite política brasileira queria tomar as decisões do Brasil e eles tinham totalmente noção do que queriam, né?
Bom, tínhamos um desgaste do sistema de controle econômico, né, com a questão dos impostos, né? Os impostos eram caros demais, então não tinha recurso nenhum, praticamente não ficava quase nada aqui. O que ficava aqui no Brasil era apenas o básico e o necessário para que a corte pudesse sobreviver. Então significa que Dom Pedro recebia dinheiro, né? Ele tinha dinheiro para sobreviver, né? Mas os recursos aqui eram bem precários mesmo. Então, assim, para fazer alguma coisa era quase impossível, né? E temos a tentativa da coroa portuguesa de qualquer custo recolonizar o Brasil. Isso foi uma situação realmente que realmente pesou nesse exato momento. Então, Dom Pedro não queria justamente essa colônia, né? Não queria ser colônia nesse exato momento. Dom Pedro não queria morar numa colônia e ser escravo de Portugal. Por isso que Dom Pedro tomou essa atitude aí, tá? E as medidas para a independência. Primeira coisa que acontece é a organização da Marinha de Guerra, né? Ele convocou uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de Dom Pedro, né? Ele visitou, como eu falei isso anteriormente, ele visitou São Paulo e Minas Gerais para acalmar os ânimos, né? Porque São Paulo e Minas Gerais estavam num cenário difícil, né? E São Paulo ele tinha uma elite portuguesa muito forte, então significava realmente que São Paulo, nesse exato momento, estava praticamente... São Paulo ele botaria fogo no Brasil. Essa era a grande realidade. Então São Paulo era um grande aliado aí, né? Então ele foi para São Paulo para acalmar os ânimos ali justamente e mostrar as suas boas intenções e mostrar justamente qual era o propósito dele, o que ele queria ali. Bom, isso tudo, né, se você perguntar, mas Leandro, custou muito caro a independência do Brasil? Foi um alto custo, né? Primeiro que o Brasil tinha que indenizar Portugal e ele pegou dinheiro da coroa britânica, né? Então ele tinha que indenizar Portugal, foi a primeira dívida externa do Brasil, então a independência do Brasil custou muito caro, foi a primeira dívida externa ali do Brasil, né? Lembrando aí que a independência não foi feita por toda a população colonial, ela foi resultado do movimento político, né, da elite ali da sociedade no momento. A independência mudou o olhar da elite colonial sobre a administração brasileira, nasceu a grande necessidade de criar novos órgãos, ministérios, criar secretarias, aprimorar as prefeituras, as câmaras de vereadores, né, e por aí vai esse sistema que nós conhecemos hoje, né? Bom, e nós temos que colocar agora duas figuras importantes ali, que foram importantíssimos para o país. Primeiro, né, a dona Leopoldina, né, e justamente ela foi a figura importantíssima ali. E José Bonifácio, né? Então José Bonifácio e a dona Leopoldina foram as figuras mais importantes ali. Sem eles, né, sem eles nesse exato momento, né, naquela tarde, dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro não iria conseguir justamente dar início a este processo e o grito de independência, né, independência ou morte. Então, quer dizer, esse é o primeiro pilar. Foi importantíssimo a partir daí, desse exato momento. Então, a gente tem que analisar que José Bonifácio e sua esposa foram importantíssimos para esse processo de independência que ocorreu no dia 7 de setembro, às margens do rio ali Ipiranga, onde Dom Pedro realmente ele junta praticamente toda a elite, né, a elite ali, política brasileira, né, com o apoio de São Paulo, de Minas e de todas as outras províncias. Dom Pedro ele dá o seu grito ali, independência ou morte, e a partir de agora ele vai justamente deixar de ser aquele príncipe regente para ser o imperador do Brasil. Galera, na próxima videoaula, nós vamos terminar alguns assuntos importantes desse encontro e eu agradeço a todos vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo, um abraço para todo mundo.